de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem nos concedido. Eu sempre falo que a nossa Techuvá, apesar de todas as lutas que nós passamos, e isso tem uma explicação, existe um ditado que diz que ninguém atira pedra em fruta podre numa árvore, só atira pedra em fruta boa. E isso é verdade. Nós temos passado muitas lutas, muitas dificuldades, obviamente porque alguém tem interesse em calar a nossa voz, que a nossa Techuvá deixe de existir. Certamente que alguém tem grande interesse nisso. Mas estamos aqui para dar continuidade e eu convido vocês para nós meditarmos. Eu divulguei um item no nosso Facebook que falava a respeito da congregação, se existe uma congregação gentílica, formada de gentios. E isso é uma coisa clara que hoje, a maioria das religiões de hoje defendem a ideia de que a chamada igreja é gentílica. Ela é gentílica. Hoje é o judeu que é convidado para vir pertencer a uma congregação gentílica. Vamos ver à luz da Bíblia, né? A semana passada nós falamos também aqui com respeito a, principalmente, a gente poderia dizer toda a Torá, mas para tirar aqueles mandamentos morais e que são comuns nos estatutos de todas as nações, que é a convivência com o próximo e tal. Para separar isso, eu especifiquei apenas o sábado, a guarda do sábado e as leis alimentares. Porque são mandamentos que foram claramente ditos que era entre Deus e o povo de Israel. Eu sei que tem muita gente que não concorda conosco, e eu respeito a opinião de cada um. Mas nós temos que estar atentos. Eu vou começar introduzindo com isso aí, e já passamos para a questão da congregação gentílica. Eu quero começar lendo com vocês, um texto em Deuteronômio 5, versículo 2 e 3. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Por exemplo, quando o profeta Natã falou com Davi a respeito ali do adultério com Batseba, até uma certa altura Davi não estava entendendo bem com quem o profeta Natã estava falando. Até que o profeta Natã disse para ele: você é esse homem. Aí caiu a ficha dele, como se diz na gíria, né? Agora eu poderia aplicar esse texto a você também? Dizer que você está em adultério? Usar o texto da Bíblia e dizer que é com você? Quando Deus chama Abraão, Abraão, deixa a tua parentela. Ele cita o nome de Abraão. Abraão, deixa a tua parentela. Eu posso dizer que está falando, Ishai, deixa a sua parentela? Não, eu posso talvez até tomar isso por exemplo, que eu também devo deixar a minha cidade, mas eu não posso dizer que é comigo. Veja bem, o Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco. Quem é esse conosco? Em Horebe, ainda disse o lugar ainda, em Horebe. Tá?
Aí você quer dizer que foi feito com você essa aliança. Ah, foi feito comigo. Não, foi feito com o povo de Israel. Veja o verso 3. Não foi, olha que coisa interessante, olha. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança. Quando o povo de Israel fala isso aqui, Deuteronômio 5:3, que não foi com nossos pais, estava fazendo referência a Abraão, Isaque e Jacó. Esta aliança, especificamente, Deus não fez com Abraão, Isaque e Jacó. Com Abraão, Isaque e Jacó foi feita uma outra aliança. Você tem ali a aliança da circuncisão, você tem ali a promessa de que Deus, da sua descendência, faria uma grande nação, a nação sacerdotal. Você tem diversas alianças, mas esta aliança aqui, não foi feita com nossos pais. Eu estou dizendo ultimamente que a Torá é uma revelação progressiva. O que significa isso, revelação progressiva? Significa que a Torá foi revelada. Nós temos no começo, lá no Éden, Deus começa a falar com o seu povo, com nossos pais ali, mas ele não revela muitas coisas. E essa forma de revelação da Torá progressiva foi dada inicialmente de maneira oral, não foi escrita. Nós não temos nada escrito. Foi dada de forma oral ao nosso povo. Agora, a Torá, vamos dizer assim, completa e escrita, foi dada em Horebe. Foi dada em Horebe. Ali nós temos a Torá completa e escrita. Então vamos continuar aqui. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco. Eu diria, não foi com você hoje. Não foi com você que está dizendo, Deus falou comigo, Deus fez uma aliança comigo. Não foi com você, meu amado, foi com Israel. Vou repetir. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje, naquela data, estamos aqui, ou aqui estamos vivos. Entendeu? Então, esta aliança, a entrega da Torá, na sua plenitude, foi feita com Israel no Horebe. Entenderam? Com os que estavam ali reunidos, com os que estavam vivos. Agora, pois, Êxodo 19:25, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aí é um detalhe importante, né? Que Deus faz aliança com Israel. No capítulo 19, 5 e 6 de Êxodo, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, essa aliança aqui que ele deu, tá? E guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás a quem? Aos filhos de Israel. Tá? Mas então do jeito que o Rabino, o Orochi está falando, a gente está fora. Bom, vamos ver. Aqui está dizendo que é com os filhos de Israel. Isso não pode mudar.
Tá? Olha, com referente ao Shabat, veja bem. Tem uma outra série de textos que falam, que identificam ainda mais o povo de Israel. Diz aqui, Neemias 9, 13 e 14. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Deu a quem? A Israel. Ó, desceste sobre o monte Sinai e falaste com eles. Quem? Quem são estes eles aqui? É só abrir sua mente para você entender. Aí depois eu vou explicar a questão dos gentios, mas entenda isso a princípio, né? Então tá aqui. A eles. E o 14 diz assim: o teu santo sábado, preste atenção, Neemias 9, 14. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Então, quem que tomou conhecimento do sábado pela primeira vez como mandamento? O sábado foi dado na criação, foi colocado lá o texto relata que Deus descansou. Mas lá em Gênesis 2, 1 a 3, não relata na forma de mandamento, que deveria ser observado por todos e tal. Não, Deus começou a criação no primeiro dia, no sexto dia, terminou o sexto dia, entrou o Shabat, ele descansou, abençoou e santificou esse dia. Mas como mandamento, ele vai aparecer para o povo de Israel, primeiramente ali, quando Deus deu o maná, no capítulo 16 de Êxodo. E depois, na entrega da lei. Mas o senhor está dizendo então que antes não guardaram o sábado? Podiam até ter guardado. Eu disse que o mandamento, como mandamento escrito, e como mandamento ele aparece a partir do capítulo 16 de Êxodo, com o povo de Israel, e depois com a entrega no Monte Horebe. Aí ele aparece como mandamento. Por exemplo, Noé, ele fez a separação dos animais limpos e imundos ali, então ele tinha conhecimento. Muito embora isso não apareça escrito em lugar nenhum, mas ele já tinha conhecimento disso aí. Pode ser que ele tinha conhecimento do sábado? Sim, pode ser. Oralmente isso foi passado para ele. Abraão, pode ser que tinha conhecimento? Sim, porque oralmente deve ter sido passado para ele, porque diz que ele obedeceu às leis e os juízos de Deus. Pode ser que ele tivesse conhecido, sim. Agora, de forma explícita, aparece em Êxodo 16 e no Horebe. Então veja, desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Neemias 9, 13 e 14. Olha, Deus também identifica o povo de Israel como aquele que saiu do Egito. Você não vai dizer que você saiu do Egito com o nosso povo, né? Você saiu de um Egito figurativo, quem sabe do mundo, mas não da terra do Egito. Agora veja bem aqui, o que está escrito em Ezequiel 20,
5 e 6. Ezequiel 20, verso 5 e 6. Desculpe. E diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, olha bem, hein? No dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei à descendência de Jacó, e me dei a conhecer a eles, aonde? Na terra do Egito. Quem é que estava na terra do Egito? Israel. Verso 6. Naquele dia levantei-lhes a mão, jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Versículo 10, diz assim: tirei-os da terra do Egito, e os levei ao deserto. Gente, quem foi que Deus tirou da terra do Egito e levou ao deserto? Foi você, meu querido? Não, eu não. Foi Israel. Então, preste atenção no verso seguinte. Dei-lhes os meus estatutos, eles fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Veja agora. Também lhes dei os meus sábados. Lhes dei. Deu a quem? A quem Deus deu leis, estatutos, e a quem Deus deu os seus sábados. Lhes fez conhecer. Eles fiz conhecer os meus juízos, os quais o homem, cumprindo-os, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados. Para quê? Para servirem de sinal entre mim e eles. Entre Deus e quem? Não adianta você querer dizer, não, mas eu leio a Bíblia, eu falo que é para mim. Não, você pode fazer isso, mas não é. Se a gente quiser ser reto, ter um coração reto diante de Deus, a gente tem que concordar com o que está escrito, não ficar querendo puxar para o nosso lado. E ainda mais jogar Israel de lado, dizer que Israel não é mais nada, que Israel matou Yeshua. Muito embora a gente saiba que Israel teve culpa, sim, mas foram os gentios que o mataram. Mas tudo bem, isso não isenta a culpa do nosso povo. Mas você joga um monte de coisa em cima de Israel, um tanto de antissemitismo. Hoje, por exemplo, uma coisa incrível é que todas as pessoas dizem que a salvação vem dos judeus, que Yeshua era judeu, mas a prioridade hoje, na prédica da palavra não é o povo judeu. Por que não é? Porque aqueles que assumem, entre aspas, o lugar de Israel, não têm interesse, não dão essa prioridade ao povo judeu, que é do nosso povo. Por que que nós procuramos fazer como Paulo disse, né? Examinar tudo e reter o bem? Ao mesmo tempo que nós respeitamos o nosso povo de Israel, nós respeitamos hoje o nosso povo de Israel, o judaísmo rabínico, com certo cuidado, é claro, porque nós sabemos que foram aqueles que vieram depois de Yeshua que o negaram. Então a gente tem que ter um cuidado aí, para não mergulhar de cabeça aí nos ensinos rabínicos e daqui a pouco estar negando Yeshua aí, como acontece com muitos, que para mim não tem erro mais grave
mais grave diante de Deus, que um gentil que chega ao conhecimento da fé através de Yeshua, aí se aprofunda, se apaixona de forma exagerada pelo judaísmo rabínico e nega Yeshua. Yeshua falou: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Pode esperar, a sua batata está fritando. Está negando Yeshua? Sua batatinha está fritando. Tá? É muito sério. Mas nós respeitamos com esse cuidado, selecionamos aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é necessário, porque respeitamos o nosso povo de Israel como nação sacerdotal. Mas entendemos o nosso papel, o papel de Elias. Elias também é israelita, é judeu. Respeitamos então o nosso papel de Elias, que é de profetizar e de apresentar o Mashiach para o nosso povo. E não é fácil apresentar Mashiach para o nosso povo. Não é fácil. A gente não pode ter essa arrogância. Eu estava estudando essa matéria aqui, e eu estava vendo as recomendações de Deus quanto ao seu povo de Israel, o cuidado que o seu povo de Israel deveria ter com os estatutos das nações, com as leis das nações, porque os levaria à idolatria. Então Israel tem razão de ter um pé atrás. Então, se nós queremos anunciar a Mashiach ao nosso povo, nós temos que nos qualificar, nós temos que estar dentro da Torá, dentro do que a Torá ensina. Não podemos ser arrogantes, ficar inventando coisas. Olha, eu vejo muita gente inventando coisa. Por exemplo, inventando nome para Deus. Yahweh, Yahu. Não pode falar a palavra Deus. Eu tenho aqui o Tanar. Está aqui, ó. O Tanar. Pode pôr naquela câmera mesmo, que eu acho que aparece melhor ainda, né? Está vendo aqui o Tanar? Essa é a Bíblia judaica, da editora Sefer, São Paulo. Muito boa, porque de um lado ela tem o texto em hebraico e do outro em português. Aqui fala a palavra Deus. Ou seja, o povo judeu fala a palavra Deus. Agora, algumas pessoas querem saber mais que o povo judeu. Às vezes eu brinco, né? Que essas pessoas tinham que ser contratadas para dar aula lá na universidade, lá de Jerusalém, ensinar hebraico para o povo judeu, que sabe mais que o povo judeu. Então isso é uma certa arrogância, me perdoe, uma certa prepotência. Dizer que o sábado é lunar, que o sábado não é o sétimo dia, é lunar. Então quer dizer que o povo judeu sempre errou, sempre fez errado, sempre guardou o sétimo dia da semana, que é do calendário solar. Está errado, porque é o lunar. Claro que não é lunar. O sábado de hoje, que passou, o sábado de ontem, é o mesmo sábado, guardado pelo povo de Israel no mundo inteiro. E é o sábado. Então a gente tem que ter cuidado para esse sentimento de arrogância, de prepotência, não entrar em nós e a gente começar a achar que sabe mais que o povo judeu. Então nós temos que nos preparar para quê? Para continuar o trabalho que a congregação judaica de Yeshua começou a fazer e fez até o 4º século. Era uma congregação 100% judaica. E essa congregação, ela tinha acesso fácil ao povo judeu, porque ela era judaica. Não adianta aquele que não conhece a Torá, não conhece o judaísmo, querer pregar para o povo judeu, não adianta. E muitas vezes com ideia proselitista de tirar o judeu da sua sinagoga. Ontem eu encontrei um site de uma determinada comunidade sabatista,
atacando a prática do judaísmo. Atacando a prática de guardar festas e tudo mais como errada. Sendo que a mesma comunidade dele mantém uma sinagoga. Uma sinagoga. Bnei Sion. Aí eu perguntei para ele, meu amigo, como é que você explica a sua comunidade manter uma sinagoga? Aí ele deu a desculpa dele, não pega. Na verdade, são arapucas para pegar o povo judeu e convertê-lo a coisas de outras religiões que a Torá proíbe. A idolatria, ao paganismo que foi introduzido a partir do quarto século. A gente começa a falar, o assunto é bom, a gente vai divagando, né? Mas voltando aqui então no texto, em Ezequiel 20, então vocês entenderam aqui, né? Dei-lhes os meus estatutos, tirei-os da terra do Egito. Então aqui não tem como você falar que não é Israel. Tirei-os da terra do Egito. Ponto. Inclusive a celebração de Pêssar também é exclusiva com o povo de Israel. Pêssar, exclusivo. Também é uma festa exclusiva do povo de Israel, celebração de Pêssar, porque é o povo de Israel que foi tirado do Egito. Tá? Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto, dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica, que os separa das nações. Imaginem vocês, vou dar uma ideia aqui, santificar quer dizer separar. Nosso povo de Israel guarda o sábado até hoje, porque o sábado é um sinal que o Eterno colocou, um sinal de identificação no povo dele. Vamos supor que todas as nações começassem a guardar o sábado. Isso vai acontecer no reino milenar. Porque todas as nações se tornarão povo de Deus. Aí todas as nações vão guardar o Shabat. Mas suponhamos que hoje todas as nações guardassem o Shabat. Como é que você identificaria Israel, separaria Israel das demais nações, se todas as nações guardam o sábado? Sábado não seria mais um sinal entre Deus e Israel. Separação, porque todo mundo guarda. É por isso que é somente para o povo de Israel. Tá? Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Verso 16. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Então, está claro a questão. Olha, Êxodo 31:14 fala assim: portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Para quem? Judeus, israelitas. Aquele que o profanar, morrerá. Você veja, por exemplo, se você for analisar hoje, muitos judeus hoje não guardam o Shabat. Eles fazem tudo no Shabat, não é? Alguns ainda vão na sinagoga, mas outros trabalham no Shabat. Está aqui escrito, aquele que o profanar morrerá. Então, o mesmo sinal de identificação do povo de Israel, de um judeu, de um israelita, também é um sinal de condenação para ele se ele transgredir. Tá?
Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do povo. E aí vai, né? Vamos ler agora Deuteronômio 5,15, que é o sábado dado como mandamento, uma das 10 palavras. Vamos ver lá. Por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito? Com quem Deus está falando? É com você? Você foi servo na terra do Egito? Foi escravo na terra do Egito? Não, não fui. Então, não é com você. Não é com você. Tá? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Se refere a você ou se refere ao povo de Israel? Ah, o senhor está sendo repetitivo. Mas tem que ser. As pessoas não são repetitivas para afirmar coisas erradas? Por que Yeshua dizia em verdade vos digo? Por que falava 2 vezes? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, gente, é muito forte essas coisas, né? Vou voltar no texto inicial. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar no nosso chat. Eu ainda não consegui. Vamos ver se eu consigo. Para ver se tem alguma coisa e quem está conosco. Vamos ver. O David, vamos lá. Bom, aqui nós temos, eu vou começar do fim para o começo, o Clésio de Campinas, Shalom, né? Está aqui nos cumprimentando. Vamos ver quem mais. Rosh Yohanan, de Itaúna, saudade de vocês aí, né? É o Ricardo de Santos, São Paulo. Aqui o Edmilson Lopes, deixa eu ver aqui. Mas, Rabi, tem igrejas que guardam o sábado e guardam as alimentações, mas as festas eles excluem. Então, é isso aí, né? Não adianta, por exemplo, na verdade, o Ednilson, não adianta nada, você vê que como o mandamento é exclusivo com Israel, não adianta nada eles estarem guardando o sábado. Eles não estão celebrando a festa. Tudo bem, eles não têm nada a ver com as festas também, que as festas também foram dadas a Israel. Mas, então não importa. Na verdade, eles poderiam deixar também de guardar Shabat. Né? Não celebram festas, nada, não poderiam deixar. Agora, eu quero, na sequência, eu vou dar uma explicação como é que fica os gentios, né? Os gentios que querem observar o Shabat. O Juliano Nedel, qual é a vantagem do judeu? Ele cita aqui Romanos 3, 1 e 2. Ou a utilidade da circuncisão, muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Muito bem. Provando o ministério que foi dado ao povo de Israel. Por que fala sábados e não sábado? Não tem nada a ver com sábados cerimoniais, viu, querida? É sábado, ou melhor, sábado. Sábado ou sábados não tem nada a ver. Quando fala sábados é cerimonial, nada a ver, tá? Vamos ver aqui a Maurília, a Abigail, de Tobias Barreto, a Maurília,
da Beit Fernanda, obrigado aí pelos seus comentários. Nada a ver, Zeus é Deus, nada a ver. Se Zeus é Deus, seus, teus, meus também é Deus, né? Tem nada a ver. Em inglês é God, aí não é Zeus, né? Então pode, God pode ser, né? Não tem nada a ver, isso aí é uma prepotência, como eu disse, daqueles que querem saber mais hebraico que o povo de Israel, né? Infelizmente, né? Carlos Alberto, Deolan, a Rose, o Israel Harley. Esse Harley, será que é o meu amigo Renato? Claro que é, né? Silvana Santana, de Arapiraca, Shalom. Alexandre Rodrigues. Goim quer dizer estrangeiro? Não, Goim quer dizer estrangeiros, no plural, viu? Goi é estrangeiro. Mas não é estrangeiro, Goi é gentil, viu? Desculpe, viu? Goi é gentil. Estrangeiro já é nerrar, já existem outros temas. A pessoa tem que se tornar um estrangeiro primeiro, antes do seu processo de conversão. Ele tem que ter uma proximidade com o povo de Israel, com a Torá, para depois ele poder começar a fazer o processo de conversão. O gentil, o goi, 100% goi, que não quer saber de Israel, mesmo que ele seja religioso, viu? Ele está longe, viu? Está distante, tá? Fique sabendo disso. Vamos ver aqui. Claudete, Ronaldo, de Curvelo, Minas Gerais. Claudete Moreira. Vamos ver aqui. Rafaela, lá de Recife. E Ariel, saudação para vocês aí, muita saudade de vocês aí. Yosef Rívica, também lá de Maceió. Gonçalo Souza, Boker Tove. Gonçalo é de Brasília. Seja bem-vindo, né? Nós temos aí gente em Brasília, viu, Gonçalo? Acho que você fala comigo pelo WhatsApp. Tem a irmã Rita, com a família dela, que está tudo aí meio parado aí em Brasília. De repente vocês podem fazer contato aí, tá? É o Elden, de Araguaína. O César de Foz, do Iguaçu, Paraná. Enoque, de Santa Bárbara do Pará. Quem mais nós temos aqui? Carlos Pereira, Bragança Paulista. Cleusa, Nicolas, Lucelena, de Rodeiro. Ricardo Ribeiro, mais uma vez, vamos ver. A Neiva, lá de Prudentópolis. Michel Lima, de Cascavel. Maria de Fátima, de Piquete, nossos amigos. César Rebaque, Roche, Ocheia. Se Deus quiser, nós vamos nos encontrar lá no próximo, né? Já é no próximo fim de semana. Nós vamos nos encontrar lá em Vacaria. Né? Quem está pela região aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vamos ter um encontro em Vacaria. Tem que entrar em contato com o Roche de lá, né? E eu espero encontrar lá o Roche, Ocheia. Edmundo Martins, lá de Rio Branco. Saudade de lá. Estive lá com vocês também, né? Ivaneide, de São Carlos. O Orochi Nakidimon, Nicodemos. Fernando Teixeira, é o Menache, assistindo também. Josué Barbosa, de Brasília também, mais um de Brasília. O pessoal de Brasília, mantenha contato conosco, viu? Para a gente colocar um em contato com o outro. Orochi Malari, Maurília Gomes, vamos ver aqui, já falei, Sueli Garcia, Isaí Arantes, lá de Minas, Dameres, de Anchieta, Espírito Santo, Cleusa Alves, de Cascavel, Isaac Bonfim, Fernando Henrique, Rio das Pedras, São Paulo, Dimas, do Jardim Fernanda, obrigado aí, Dimas. A Lisa Laureano, nosso contato antigo lá de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Marcos Martins, de Santo André. O pessoal de São Paulo, lembrando, orem por nós, porque em breve a gente pretende reabrir aí o Tucuruvi.
viu? Ave Shalom, Queimadas, Paraíba. Antônio Turmina, de Ariquemes, Tocantins. Eduardo Konig. Eldio Macedo, Rochieldio. Vamos ver aqui. A Emily, de Santa Catarina. Maurício Freire, de Florianópolis. Comecei do fim para o começo, né? Vanderlei dos Santos, Júlio Nédio, e são esses aí. Vamos ver se nós temos mais alguém aqui que chegou depois. Agradeço a todos vocês que estão conosco. Lembrando aí o Ricardo Lamonier, né, irmão da nossa irmã lá de Orlando. Mas, se Deus quiser, o pessoal de São Paulo aí, orem por nós e fiquem atentos, porque em breve nós queremos reabrir a nossa Beit aí em São Paulo, se Deus quiser, ou ter um local aí para vocês, né? São esses, Alan Silva, Irecê, Bahia. Pois é, meu querido, nossa vontade é abrir mesmo, né? Mas pode começar com você. Bom, desculpem, vamos voltar aqui ao nosso tema de hoje. Tá. Notem bem em Deuteronômio, quando a gente leu, no começo, que diz que aquela aliança não foi feita com os pais, com Abraão, Isaque e Jacó. A entrega completa da Torá, inclusive o Shabat. Mas diz assim: sim conosco, todos os que aqui estamos hoje. Deixa eu achar mais um versículo para vocês. Deuteronômio 29:11, 29:10. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel. Olha lá, perante o Senhor, estáis hoje, tá? Naquela data. Os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. Então note que tinha ali já estrangeiros. Quem eram esses estrangeiros? Eram egípcios, pessoas que vieram lá do Egito com o povo, estava ali no meio. Então Deus falou, Deus nunca rejeitou a participação do estrangeiro. O estrangeiro podia, se ele desejasse, ele podia fazer parte do povo. Quando Deus falou com Abraão, Deus falou que era através de Abraão, né? E em ti serão benditas, através da descendência de Abraão. Então tem que passar por essa descendência de Abraão, tem que se unir a essa descendência de Abraão, o estrangeiro. O estrangeiro não é o gentil que está lá fora, que não quer saber de nada, mesmo que ele seja religioso. Não é ele, é aquele que se aproxima. Gente, veja bem uma coisa, uma pessoa pode estar lá fora, gentil, não ter religião, não ter nada, certo? Ele pode estar lá fora. De repente ele sente um toque de Deus na vida dele, começa a ler a Bíblia e tal, procura uma religião para ele obedecer mais a Deus. Eu estou dizendo que esse aí não está com nada? Não, depende da intenção dele. Ele pode estar começando ali do zero, né? Começou a frequentar uma igreja, vamos dizer assim, começou a ler a Bíblia, mas a intenção dele é chegar à plenitude do conhecimento e servir o eterno. Deus abençoa ele, abençoa. Urua não habita nele, aí não pode, Urua habitar não pode, tá? Mas Urua o ensina, o instrui. À medida que ele vai se dedicando mais e mais ao aprendizado da palavra de Deus, ele vai deixando para trás coisas antigas. Muitas vezes ele vai mudar de igreja, vai. Por quê? Porque ele está ali, de repente ele começa a enxergar coisas a mais, porque ele está num processo de techuvá, de retorno à palavra de Deus, e aquela comunidade ali ou não atende os interesses dele, ou não quer mais que ele fique ali. Porque ele começa a fazer perguntas e tal, então ele se muda daquela religião para uma outra, que tem mais ensinamentos. E lá também ele vai passar um tempo lá, também aprendendo, de repente vai acontecer o mesmo, porque Deus está instruindo ele. Tá?
Lembre-se de Cornélio, por exemplo. Cornélio era um gentil, era um gentil estrangeiro que prestava serviços a Roma dentro das terras de Israel. Ele começou a se interessar pela fé do povo de Israel. Eu acredito que o Cornélio, ele frequentava a sinagoga, porque naqueles dias, naquele tempo, não era proibido o gentil frequentar a sinagoga. O gentil tinha todo o direito de frequentar a sinagoga, de aprender. Então o que aconteceu com Cornélio? Ele foi crescendo ali dentro da sinagoga, aprendendo, obedecendo a Deus, até que ele chegou num ponto que Deus falou com ele. Tem muita gente que fala, Deus está falando comigo e tal. Devagar com isso aí, tá? Que Deus está falando com você. Quando é que Deus falou com Cornélio? Quando Cornélio já estava no ápice, estava no topo da conversão. Aí aparece o anjo para ele e fala, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Manda chamar Simão Pedro. Aí Deus coloca esse estrangeiro em contato com a comunidade judaica de Yeshua. Manda chamar Pedro. Por que ele colocou Cornélio em contato com a comunidade judaica de Yeshua? Não seria ali uma oportunidade para formar uma igreja gentílica com Cornélio? Não existe isso. Deus manda Cornélio procurar Pedro, e aí eles dizem a Pedro, Cornélio, varão justo, varão tzadik, justo. O que é um justo? É uma pessoa que cumpre Torá. Então você veja, esse gentil Cornélio começou lá do zero, entrou para uma sinagoga, começou a aprender, e quando ele chegou no topo do aprendizado, ele já era um tzadik, ele já agradava a Deus, Deus manda um anjo falar com ele e manda ele procurar a comunidade de Yeshua e se afiliar a ela. Porque ele recebe ali o batismo, a imersão em nome de Yeshua, que é um tema que a gente vai falar futuramente com mais luz. Por que é necessário ser batizado em nome de Yeshua? Porque ali acontece um revestimento da pessoa. Ele é revestido, a justiça de Yeshua o veste, entende? E aí ele é recebido na comunidade. Até ali a comunidade não aceitava, mesmo a comunidade de Yeshua não aceitava não-judeus nela. Ou uma convivência. Uma coisa é estudar, outra coisa é a convivência. Ir na sinagoga estudar, tudo bem. Mas houve aquela indisposição da congregação de Jerusalém com Pedro, porque eles disseram, entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Isso não era permitido. Esse relacionamento íntimo com os não-judeus. Por causa da idolatria, não era por discriminação, não era por causa da idolatria, porque o não-judeu certamente comia carnes não kosher, carnes impuras e carnes com sangue, inclusive. Então havia uma série de preceitos, além dos ensinamentos pagãos que o gentil sempre tinha para passar para o judeu. Então, Cornélio entra ali para a congregação. Então, voltando aqui em Deuteronômio 29:11, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio de vós, do vosso arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água. E o 12 diz assim, para que entres na aliança do Senhor teu Deus. Está vendo? Preste atenção, meu amigo. Para que entres na aliança. É isso que você precisa entender. Você tem que entrar na aliança. Se você continuar gentil, parar no tempo, você começou a obedecer a Deus, aí você parou. Tá bom aqui, encontrei a salvação, estou sendo abençoado. Sem chance. Você tem que continuar. Como Cornélio continuou.
De repente você começa a guardar Shabat, mas tem o sábado também que Deus mandou. Você não está entendendo bem, mas você leu lá na Bíblia. Aí você começou a guardar o sábado, abandonou as comidas imundas. Agora eu encontrei a verdade. Agora sim. E você para por aí. Não adiantou nada. Nada. Mas você começou a guardar Shabat, não comer coisas impuras, daí você começou a ver que tem mais coisa, tem mais ensinamentos na Torá, e você continuou buscando, isso é techuvá. Você vai chegar, pode ter certeza que o Espírito de Deus está conduzindo você. Se você não para, se você parou, acabou. Parou, ponto final, você vai ser uma boa pessoa, você vai ser um fiel aí no meio das nações, mas nada mais do que isso, nada de salvo. Então está aqui, para que entres na aliança, Deuteronômio 29:12, do Senhor teu Deus, e no juramento que o Senhor teu Deus faz hoje contigo. Gente, olha o que nós vamos mostrar aqui, No mesmo capítulo 29 de Deuteronômio, eu vou ler do 13 em diante, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como tem te prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não somente convosco faça essa aliança hoje. E esse juramento não é só com o povo de Israel. Mas então você está falando que é só com Israel? Calma lá. Porém, com aquele que hoje aqui está conosco. Entendeu? Não era só com o povo de Israel que ele estava fazendo, mas com aqueles estrangeiros que estavam ali juntos naquele dia, que estavam no processo de conversão, com eles também, porque eles abraçaram a aliança de Deus. Então não é somente convosco. E também, ainda continua, olha a projeção futura desse ensinamento. Porém, com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje. Olha só. Com os estrangeiros, gentios que se convertessem, que entrassem no processo de techuvá, que viessem depois. E também com aquele que não está aqui hoje conosco. Agora, se você verificar, agora nós vamos entrar no ponto, Jeremias 31 em diante, quando fala da nova aliança. Preste atenção, Jeremias 31 a 34. Vamos ver. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ouviu bem? Prestou atenção? Olha, firmarei uma nova aliança com quem? Com quem, meu amigo? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Está falando gentil aqui? Com gentios não está. Não está. A nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Detalhes dessa aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, novamente fazendo menção ao povo que saiu do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Olha, com a casa de Israel. Gente, não fique torcendo a Bíblia, não, puxando para o seu lado.
Você é casa de Israel? É. Você é casa de Israel? Por favor, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No original, na Bíblia hebraica, fala a minha Torá. Quando fala minhas leis, fala a minha Torá. Torati, a minha Torá. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, a minha Torá, também no coração, lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse povo que tem a Torá no coração é que é o povo de Deus. Não é aquele que não tem a Torá. E aí vem, né? Fala de perdão de pecados. Hebreus 8 repete, eu não vou ler, mas repete, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Hebreus 8:8, 8:7 e 8:8, né? Agora, eu quero ler com vocês Isaías 56. E alguém pode dizer assim, não, mas Isaías 56 fala que não diz que é só com o judeu o sábado. Vamos ler lá. Vamos ler Isaías 56. Verso 2. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Aqui falou o homem, filho do homem. O senhor está falando que é o judeu só? Vamos continuar lendo. Verso 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor. Ó, estrangeiro. Eu já disse, estrangeiro não é um gentil qualquer. Estrangeiro é um gentil que já está no processo de conversão, que está se aproximando do Senhor, que está cumprindo Torá. Não fale esse homem, esse tipo de gentil, esse estrangeiro, que se houver chegado, que se chegou ao Senhor. Há duas coisas, ele é estrangeiro, ou seja, ele tem um relacionamento com o povo de Israel, com o tema judaico, e ele está se aproximando de Deus. Ó, não fale o quê? Preste atenção, não fale o quê? Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. O que significa isso, meu amigo? Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, com efeito, o Senhor me separará do seu povo. Esse estrangeiro, então, ele quer ficar separado? Você está junto com o povo? Na sua comunidade, na sua congregação, estão junto com o povo de Israel ou estão separados? Ou não tem nada a ver com o povo de Israel? Não tem nada a ver, lá não tem nada, não se estuda a Torá, ninguém sabe o que é uma paraxá, ninguém sabe o que é uma festa, ninguém sabe nada. Então, você está separado da comunidade de Israel. E esse estrangeiro de Isaías 56, ele não é para ele dizer isso. Com efeito, me separará o Senhor do seu povo, nem tampouco o eunuco, esse que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos, que guardam os meus sábados, escolhem o que me agrada e abraçam a minha aliança. Sempre tem que abraçar a aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros. O que é isso? Na minha casa e dentro dos meus muros. Isso é casa física?
Ou é casa espiritual? Quando fala lá, eis que firmarei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial. É um nome melhor do que eu dei filhos e filhas. Por que melhor? Porque o estrangeiro, ele vota, ele decide espontaneamente por servir ao Deus de Israel. O judeu natural não, ele já nasce judeu, ele é circuncidado ao 8º dia, ele já nasceu dentro da aliança. Você não, você escolheu servir o Deus de Israel, você fez uma opção. Então Deus promete para você um lugar dentro da casa dele. Você não vai ficar separado do povo, não. Deus promete você um lugar dentro da casa dele, no meio do povo dele, e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Como é que você está fora? Fora do povo. E dizendo que você está servindo o Eterno. Como é que você está servindo o Eterno se você está fora do povo? Verso 6. Isaías 56, 6. Aos estrangeiros. Vocês entenderam o que é estrangeiro, né? Aquele que já tem uma convivência com o povo de Israel. Nem isso eu tenho ainda, então nem estrangeiro você é. Você não cumpriu nem o primeiro estágio. Nem esse você cumpriu. Está longe do povo. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus. Sim, todos os que guardam o Shabat, não o profanando, e abraçam a minha aliança, gente. Que aliança é essa? É a aliança que Deus fez com o seu povo lá no Sinai, mas que agora é uma nova aliança, é Torá no coração, é cumprir a Torá, é servir o Deus de Israel. Aí sim você vai guardar sábado. Você não vai ficar fora do povo. Abraça a minha aliança. Tem que abraçar a aliança também. Tá? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora veja uma profecia importante aqui dentro desse verso. Vocês lembram lá que eu falei, que lá no Monte Horebe ele falou que o concerto, ele não tinha feito concerto com os pais, com Abraão, Isaque e Jacó, mas ele tinha feito com todos os que estavam ali naquele dia. E daí ele fala assim, não somente convosco, mas com os que estão aqui convosco, que eram os estrangeiros que vieram do Egito, né? E também com outros, fazendo uma referência futura. Então diz aqui, ó, verso 8. Assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Que venham a ser esses outros aqui, que seriam congregados. Eu vou voltar lá, para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Não é somente convosco que faço essa aliança e este juramento, porém com aqueles que hoje aqui está conosco, perante o nosso Deus, que são os egípcios, os estrangeiros que estavam ali, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Essa referência é essa de Isaías 56 outros. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Zacarias 2:11, vocês podem dizer que é futuro, mas pode ser também agora. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Mas tem que se ajuntar primeiro. Não é ficar de fora dizendo que é povo.
dizendo que Israel não tem mais nada a ver, que Israel está fora. Ah, nós somos Israel espiritual. Ah, Israel espiritual, isso não existe. Gente, Yeshua, nos seus dias, ele orientou seus discípulos e disse, olha, nomeou lá os 70 discípulos e mandou eles irem pregando e falou para eles não irem aos gentios. Eu não tenho esse texto aqui. Naquele momento era importante que os seus discípulos fossem apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Apenas ao povo de Israel. Naquele momento, hein? Yeshua não autorizou os apóstolos a irem aos não-judeus. E lá num determinado momento, ele encontra uma mulher, Ciro-fenícia. Você vai encontrar o texto que diz assim: levantando-se dali para as terras de Tiro e Sidom, partiu para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Yeshua lhe disse: deixa primeiro que se farte um filho de Israel, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha, primeiro, vocês viram aqui, ó, deixa primeiro que se farte os filhos de Israel. A prioridade é dos filhos de Israel, gente. Ah, mas ele foi mal educado com aquela mulher que se ajoelhou ali, se prostrou e pediu para ele curar a filhinha dela. Ele não foi delicado com ela, ele foi realista. Então era assim, os gentios na época, eles entendiam que eles não serviam o Deus do povo judeu, então eles não tinham direito, eles sabiam disso. Eles não tinham direito de receber nenhuma bênção procedente do Deus de Israel. E Yeshua deixou claro isso para ela, olha, primeiro deixa eu alimentar os filhos. O texto já diz que ele não queria ser visto ali, quando ele chegou ali, porque ele podia ser procurado. E essa mulher procura. Essa mulher gentia. Mas Yeshua lhe disse: deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Veja bem, então, a humildade dessa mulher gentia, mas se cair alguma migalha, eu como. É essa humildade que falta para muitos gentios hoje, que menosprezam o povo de Israel. Olha, se caiu alguma migalha, eu estou satisfeito. E Yeshua disse: por causa desta palavra, pode dizer, o demônio já saiu da sua filha. A maneira que o gentio... Vocês lembram da arrogância de Naamã? O profeta nem saiu para ver ele. Mandou ele se banhar 7 vezes no Jordão e ele, porque na Síria tem rios melhores, eu não vou me banhar coisa nenhuma. O homem nem saiu nem para me ver. Aí o servo disse para ele: Senhor, faz o que ele está falando, é um pedido simples. E ele fez e foi curado. É necessário reconhecer Israel como povo, como uma nação escolhida por Deus. Reconhecer isso. E ter essa humildade. Mateus 8,5. Tendo Yeshua entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Mas o centurião respondeu:
Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou começar do 3. Tendo ouvido a falar a respeito de Yeshua, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Yeshua, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Veja bem, esse centurião romano, estrangeiro, ele queria que Yeshua curasse alguém lá da sua casa. Mas ele não teve coragem de se aproximar de Yeshua. Ele reconheceu isso. E ele pede para os anciãos de Israel para falar com Yeshua. Fale vocês com ele, eu não sou digno que ele entre na minha casa, eu não sou digno. Imagine, provavelmente esse centurião morava até numa mansão lá, e ele disse: não sou digno. Reconhecendo o povo de Israel, o Deus de Israel, eu não sou digno. Aí os anciãos chegaram a Yeshua e falaram: olha, ele é digno que faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Eles apresentaram o centurião para Yeshua. Ele é um homem bom, atenda a ele. Porque não era momento ainda da bênção chegar nos gentios. Não era o momento ainda. Então Yeshua foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Yeshua dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então, o não-judeu ele tem que entender isso. Quando ele entende isso, aí ele parte para a conversão. Há quem diga até que esse centurião aqui é o Cornélio. Pode ser. Pode ser. A gente não pode provar, né? Olha, João 10,16. Isso aqui fechando lá com Isaías 56, 8, lá com Deuteronômio 5, enfim, que fala também, lá o texto que fala, em outra passagem, que ele estava falando não só com o nosso povo ali, mas também com outros futuramente. Diz assim, Yeshua disse em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Não são do povo de Israel. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são do nosso povo, não são deste aprisco aqui. Também me convém agregar estas. O que Yeshua quer dizer? Me convém trazer essas ovelhas para dentro desse aprisco, desse rebanho. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E Yeshua queria que fundasse uma igreja gentílica, separada do povo dele? Yeshua queria isso? Respondam. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e me convém agregá-las. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Gente, é só a gente querer entender. Olha a profecia que alguém fez a respeito de Yeshua. Caifás, porém, um dentre eles, o sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Yeshua estava para morrer pela nação. E não somente pela nação. Yeshua não estava para morrer somente pela nação de Israel, mas também para reunir em um corpo, um corpo,
um povo, uma congregação, uma comunidade. Os filhos de Israel que andam dispersos. Tem que congregar tudo num povo só. Não somente pela nação ele morreu, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Eu não sei se eu falei de Israel. Os filhos de Deus que andam dispersos, que eram os gentios que iriam ser integrados já dentro da era apostólica. Primeira de João, não a João, mas de João 2,2 diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele não é um sacrifício somente pelos pecados do nosso povo, mas também pelos do mundo inteiro, obviamente, que fizerem o processo de conversão. Cornélio, eu falei um pouco sobre Cornélio, mas Cornélio foi o primeiro gentil, então passou essa fase inicial ali do ministério de Yeshua, ele congregando ali o nosso povo. Aí você vai para Atos capítulo 2, né? Em Atos capítulo 2, naquela festa de Pentecostes, vieram judeus de diversas nações ali eles receberam a imersão, eles se arrependeram dos seus pecados, receberam a imersão em Yeshua, em nome de Yeshua, para perdão dos seus pecados, e eles voltaram para as suas cidades. Receberam o dom do Rua, que os qualificaria para pregar a palavra, né? E eles voltaram para as suas cidades, para as suas sinagogas, onde certamente lá eles iriam falar a respeito dessa grande obra que Mashiach era vindo, da grande salvação que Yeshua trazia. Então, depois disso nós temos Cornélio, o primeiro gentil que veio dos demais. Primeiro. Então é muito importante vocês entenderem uma coisa. O judeu, gente, olha, o judeu, quando ele abraça Yeshua, ele nasce judeu, é circuncidado ao 8º dia. Se ele não for circuncidado, futuramente ele não será reconhecido como judeu, né? É uma aliança, é um pacto. Ele passa a cumprir Torá, aprende sobre a fé, e depois ele vai conhecer o Mashiach e Yeshua. E aí ele tem que passar pela Tevilá também, para ser revestido de Mashiach, para cumprir a justiça de Deus, ele tem que ser batizado. Imerso. Tem gente que fala, não pode falar batizado. Cara, que posso, imersão e batismo é a mesma coisa. Imersão e batismo é a mesma coisa. Cornélio foi imerso, ele e todos os seus, e foi recebido na comunidade. Mas, antes, ele se tornou um tzadik, ele foi chamado de justo. Isso é a prova que nós temos que ele cumpria a Torá. Olha aqui. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6,11. Para provar para vocês que tem que passar pela Tevilá. O gentil, primeiro ele entra no cumprimento da Torá, processo de conversão, e aí ele é batizado. Também, o batismo é para ambos, tanto para judeus como para gentios, e daí, depois, posteriormente, ele recebe a circuncisão, que é o selo da fé que o pai Abraão recebeu também. Agora, vocês vejam bem, eu estou mostrando para vocês que os gentios, eu citei no começo ali em Jeremias 31, 31 a 33, que é ali que fala casa de Israel e casa de Judá.
falei uma nova aliança e tal, que é a colocação da Torá nos corações, que é a circuncisão do coração. Circuncisão do coração significa cumprir Torá. Se você abrir em Romanos 2 e ler, você vai ver que ali fala do gentio cumprindo Torá. Essa é a circuncisão do coração. Não está cumprindo Torá, não está circunciso do coração coisa nenhuma. Cornélio então passa pela circuncisão do coração, vem cumprindo Torá, e aí ele recebe a imersão e ingressa na comunidade judaica de Yeshua. Agora veja o que Paulo, Shaul HaShaliach, fala daqueles que ingressam na comunidade de Yeshua, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Preste atenção que isso é muito importante. Portanto, lembrai-vos de que outrora, no passado, vós, gentios na carne. No passado, gente, uma outra versão, a versão revista e corrigida, éreis gentios na carne. Éreis. O que quer dizer éreis? Significa que continua sendo ou que foi? Vós éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, eram considerados incircuncisos, eram chamados, agora não são mais. Por que será, né? Por que será que éreis chamados circuncisão e agora não são mais? Será? Lembrai-vos de que vós outrora éreis gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, continua o verso 12, naquele tempo que éreis gentios na carne, que agora não sois mais, tá? Muita gente quer continuar sendo. Eu chamo a atenção daqueles irmãos que muitas vezes procuram uma congregação judaico-messiânica achando que com essa aproximação da comunidade judaica messiânica estão tranquilos. E lá eles ficam sem cumprir Torá. Lá muitas vezes eles ficam até sem o batismo, eles não cumprem Torá. Pecado é transgressão da Torá. Eles não cumprem Torá, mas ficam com um batismo que receberam antes, não importa onde. E são tratados de maneira diferente. Vocês não precisam cumprir Torá, porque vocês não são judeus. Vocês são gentios. Negativo, meu amigo. Você está colocando em risco a tua salvação. Porque você tem que abraçar a aliança, tem que fazer parte do povo. Deus nunca proibiu um gentio de se converter. O que é isso? Certamente você estará enganado. Você vai parar ali o seu processo de techuvá, não vai cumprir mais nada. Naquele tempo que eram gentios, estáveis sem Mashiach. Naquele tempo, sem Mashiach. Agora preste atenção. Efésios 2:12. Separados da comunidade de Israel. Meu amigo, você está entendendo? Naquele tempo você estava separado da comunidade de Israel. Naquele tempo você era gentil, você não é mais. A menos que você queira continuar sendo gentil, aí é problema seu. Não, eu quero continuar sendo gentil, é problema seu. Mas aqui diz que éreis. Naquele tempo estáveis, sem Mashiach, separados da comunidade de Israel. Então hoje não está mais separado. Não diga o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, o Senhor me separará do seu povo. Não diga isso. Isaías 56. Naquele tempo estáveis sem Mashiach, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa.
Você estava totalmente por fora, estranho às alianças, aos concertos, como gentil. Mas hoje não, hoje você não está mais separado da comunidade. Hoje você é parte. Você faz parte. Se é que você faz, né? Se não faz, trata de fazer. Parte da comunidade. Não se engane com essa palavra que você está enxertado na oliveira. Está enxertado nada. Você não está enxertado em oliveira nenhuma. Por que fruto que você produz? Quem está enxertado numa árvore tem que produzir o fruto daquela árvore. Qual que é o fruto da oliveira? Cumprir Torá. E você não cumpre. Você não é um zambujeiro enxertado em oliveira nenhuma. Você continua zambujeiro, produzindo o fruto que você produzia antes. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim você estava. Mas agora, em Yeshua HaMashiach, em Yeshua, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Mashiach. Mashiach estendeu a sua salvação para os não-judeus. Por que Pedro pregou Yeshua para Cornélio? Se Cornélio estava frequentando uma sinagoga judaica, por que pregou Yeshua? Porque Yeshua veio para a propiciação dos pecados, não somente do seu povo, mas de todo aquele que nele cresce. Mas Cornélio foi inserido na comunidade, e você também precisa ser. Você não pode ficar separado da comunidade de Israel. Ou está dentro de uma comunidade messiânica, mas você é gentil. Você é gentil messiânico. O que é isso? Como assim? Você pode se comparar com Cornélio? Pode. Sadique? Mas agora, em Yeshua HaMashiach, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Mashiach. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. De ambos o quê? Os povos fez um. Ele fez um. Eu não falei para vocês que o gentil, o processo de conversão dele começa, primeiro ele cumpre Torá, depois ele é imerso. E mais tarde, após a imersão, ele recebe a circuncisão. O judeu recebe a circuncisão, nasce judeu, cumpre Torá, mas também tem que ser imerso em Yeshua. Então não há diferença o processo praticamente. O processo de inserção, de recebimento de Mashiach é igual, tanto para o judeu como para o gentil. O gentil estrangeiro, obviamente. Então, dos dois, de ambos os povos, ele fez um só. A comunidade judaica de Yeshua é a fusão de judeus e gentios. Gente, essa fusão, você vê que Paulo entrava nas sinagogas, ele era recebido normalmente. Ele pregava, ele falava de Mashiach lá dentro, porque era o mesmo povo. Paulo não era de uma outra comunidade. Priscila e Áquila foram deixados por Paulo em Éfeso. Em Éfeso não havia uma comunidade ainda daquela que cria em Yeshua como Mashiach. Aonde Paulo deixou o casal Priscila e Áquila, que eram membros da comunidade de Yeshua? Na sinagoga de Éfeso. Qual o problema? Nenhum. Eram judeus que criam Yeshua. Podiam frequentar a sinagoga normalmente. Eram parte do povo. E a comunidade de Yeshua, ela foi judaica até o 4º século. É verdade que começou a entrar apostasia na comunidade, começou a entrar pouco a pouco, depois da morte dos apóstolos, como Paulo profetizou. Mas no 4º século foi a gota d'água, quando a liderança daquela congregação decidiu aceitar o apoio de Constantino. Decidiu unir-se a Roma,
ter a proteção romana. E aí, para que isso acontecesse, ela teve que tirar do meio dela tudo que era do judaísmo. Tudo que era judaico, inclusive o sábado. Tem gente que fala, o sábado entrou aí por uma lei, 7 de março do ano 321, mas entrou Trindade, as festas foram abolidas, tudo que era do judaísmo foi deixado de lado a partir do quarto século. E uma parte daquela congregação foi para o deserto, foi ser perseguida, como o povo judeu que não cria em Yeshua também passou a ser perseguido. Então, essa religião que cresceu, apoiada por Roma, abandonou o judaísmo, abandonou seus princípios, deixou de ser aquela comunidade. E você tem que ter cuidado, você que está fazendo, chama de restauração, porque você está restaurando o quê? Se você cai dentro da própria comunidade do quarto século. Restauração tem que ir lá nos tempos de Yeshua. Techuvá tem que chegar nos tempos de Yeshua. Efésios 2. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Aí volta de novo. Isso aqui é a comunidade de Yeshua. Um corpo. Paulo fala desse corpo lá em Coríntios. Somos um corpo. A comunidade de Yeshua é um corpo. Mas é um corpo judaico, é uma comunidade judaica. Que só sofreu o estrago no quarto século. Mas até ali era a comunidade judaica. Gentil chegava, cumpria a Torá, cumpria os 4 mandamentos de Atos 15, que não é do jeito que talvez você pense. Porque tem muita gente que está achando que está cumprindo os 4 mandamentos de Atos 15. E não está. Não está. Porque, por exemplo, come sangue, sim. Come o sangue, porque come carne com sangue. Animais abatidos fora dos princípios judaicos, que contém sangue na carne. Então está transgredindo. Mas primeiro você começa. Primeiro, o gentil estrangeiro, ele começa cumprindo os 4 mandamentos de Atos 15. Os 7 mandamentos de Noa. Mas ele não para nisso aí, ele continua. É engano aqueles que acham que cumprindo os 7 mandamentos de Noa vão entrar no reino vindouro. Vai entrar em reino nenhum. Nenhum. Você pode ser um bom cidadão, mas você não vai entrar no reino coisa nenhuma. Você tem que cumprir Torá como fez Cornélio. 17. E vindo, evangelizou a paz a vós, outros que estáveis longe. De novo, né? Olha a situação do gentil. Está longe, estar separado da comunidade de Israel, sem Deus, sem as promessas. É assim que vive o gentil. E ele tem que mudar esse quadro, fazendo conversão, techuvá. E eu quero que vocês não só nos procurem para fazer techuvá, nós não somos exclusivistas, não. Se você está numa sinagoga messiânica, faça techuvá, avance, não fique parado, não. Se você está numa religião cristã, continua a sua techuvá. Você está guardando o sábado aí, só guardar o sábado não vai adiantar nada. Continua o processo de techuvá, você tem que fazer parte do povo. Você tem que cumprir Torá, não fique parado não. Guardando o sábado, não comendo coisa imunda, isso aí não vai adiantar nada. Primeiro porque esse pacto, eu já expliquei, foi feito com o povo de Israel. Não adianta. Eu falei até em falsidade ideológica, né? Você está assumindo um sinal que pertence a alguém e você está assumindo para si. Diz aqui, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito, assim, olha bem, 19, assim, já não sois estrangeiro, gente, não sois estrangeiro, não sois gentios, sois o que então? Responda para mim, se você não é mais estrangeiro, você é o quê?
Se você não é mais gentil, você é o quê? Israelita. Os membros da comunidade Yeshua eram israelitas. Não estavam separados do povo mais. É isso que é ser enxertado na oliveira. O capítulo 11, que não vai dar tempo hoje, acho que vai ficar para um outro programa, para a gente pegar só no capítulo 11, lá fala que porventura rejeitou Deus o seu povo? Não, de maneira nenhuma. Começa falando que Israel é o povo de Deus e que ele não foi rejeitado. E depois vai falando até que vai falar do zambujeiro enxertado, do gentil enxertado ali, que passa a produzir o mesmo fruto da oliveira, porque recebe a mesma seiva, recebe o mesmo rua, o mesmo espírito, e passa a cumprir Torá. Não se iluda que você está no Mashiach, eu estou enxertado. Como você está enxertado? E o fruto? Pelos frutos conhecereis. Está enxertado nada, meu querido. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Somos da mesma família, concidadãos. Mas o povo de Israel não reconhece. Paciência. Qual que é o problema? Não ser reconhecido. Não é? Mas eu conheço amigos meus, judeus, pelo menos um deles eu conheço, rabino hoje lá nos Estados Unidos, judeu de sangue que não conseguiu fazer aliá. Sabe por que ele não conseguiu fazer aliá? Ele morou em Israel um tempo, mas teve que voltar para os Estados Unidos, porque ele cria em Yeshua. Ele não foi aceito, ele era judeu natural, porque creu em Yeshua, não foi aceito para fazer aliá. Mas o que isso aí muda? Nada. O importante é ter o reconhecimento por Deus. Cumprir Torá. A nossa comunidade, por exemplo, alguns dos nossos líderes receberam a circuncisão física, a Brit Milá, por um rabino de Londres. Ele veio aqui em São Paulo e fez a nossa Brit Milá. Sabe qual foi a exigência dele? Sabe qual? Vocês cumprem Torá? Vocês têm ascendência judaica? A gente provou que tinha. Vocês cumprem Torá? Sim. Ele fez a nossa Brit Milá. Não é todo mundo que vai nos rejeitar. É um ou outro. E esses que nos rejeitam muitas vezes são aqueles que fazem isso para blasfemar de Yeshua. São blasfemadores. São eles que não nos aceitam. Mas isso não vai fazer diferença para nós. Nenhuma diferença vai fazer. Para mim não vai fazer. Eu continuo, me considero um israelita e cumpro ou procuro cumprir a Torá, porque é isso que eu tenho na palavra de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Yeshua HaMashiach, a pedra angular. 1 Coríntios, nós estamos já finalizando, 12:2. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, 12:2, 1 Coríntios. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixar-vos conduzir aos ídolos mudos. Éreis significa que nós não somos mais. Olha, gente, tem uma oração que Deus ouve o estrangeiro, que vai lá em Jerusalém, que toca no coteiro. Tem uma promessa de Deus ouvir o estrangeiro. Então, eu ensinei aqui, resumindo, que o sábado não é para estrangeiro, para gentil. É estrangeiro, sim, que está no processo de conversão, mas não é para gentil, porque é um sinal entre Deus e Israel. Que o acordo de Jeremias 31, 31 a 33, não aparece gentil, mas por que não aparece? Porque ele está dentro da casa de Israel. Ele não é separado, ele entra para a comunidade, ele faz parte. Então, de certa forma, Jeremias 31 fala do gentil também, mas do gentil que está dentro, circuncidado do coração, cumprindo Torá. Então, se você é gentil, é um estrangeiro, está se aproximando da comunidade, está cumprindo Torá,
você pode continuar guardando o Shabat. Deus vai aceitar o teu Shabat. Você precisa guardar. Você precisa ter uma alimentação kosher, sadia, porque você está no processo de conversão e Deus vai te ouvir, tá? Mas somente guardar um ou outro preceito da Torá, isso não vai resolver nada. Shalom Aleichem, que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou estar agora dando uma olhada aqui no chat, mas eu agradeço a todos vocês que participaram conosco aqui e até a próxima semana no nosso Café com Orochi. Shalom, shalom, Shavua Tov.